Fé não é suficiente. Não sei de que é, não sei de que é não. Sei de que é não, acho que é um videogame. Acho que é um jogo. O primeiro de uma trilogia. Uma trilogia profana. Não é gameplay. Feed Faith é um jogo, tá. Então vamos ver se é bom mesmo. Então bora. Pra avisar que eu tô sem o meu microfone, então tô tendo que gravar direto do celular. Beba! Então vocês vão perceber que o meu áudio Cadê a qualidade? Cadê a qualidade, pombo atômico? realmente pior. Mas Qualidade! pelo menos agora o Na Soraya Tailândia! não vai dar aqueles estalos malucos que o meu microfone antigo tinha. Então, Pega pensem pelo fanboy. lado positivo. Ah, e também tem outro detalhe, esse vídeo vai ter grilo porque eu tô gravando de madrugada. Tchau! Chebiu? Opa, e aí? Como tu deve saber muito bem, desde a gameplay que eu fiz aqui no canal sobre Faith, Não aquele compensa. joguinho lá com gráfico de Atari e tal, Sei não, eu sei tô não. muito empolgado pra fazer um vídeo explicando sobre a lore confusa e maluca. Sei não, não joguei, não sei o que não. Infelizmente, eu meio que tava sendo impedido de fazer isso, já que naquele ponto a franquia já tinha sido concluída com outros 2 jogos que infelizmente eram pagos em dólar. E caso tu não saiba, eu tô longe de ser rico. Então foi pra minha absoluta surpresa e felicidade que nesse mesmo período o nosso amiguinho Aidoff havia anunciado o maior presente de Deus de todos, que é o Faith Unholy Trinity. Não sei Uma não. versão completinha, aerodinâmica, linda e deliciosa que seria lançada diretamente na Steam no mês do nosso querido Halloween. De graça? Então sim, esse vídeo aqui vai ser todo baseado na experiência Caralho. que esse lançamento me 12 proporcionou. finais. E eu posso até citar alguma coisinha apresentada nas demos ou certas diferenças presentes nas versões, mas de forma geral o meu foco vai ser totalmente na trilogia Desagrada? Marcos. Deissanta? Maldita? Sei lá. Que, brincadeiras à parte, é um título muito bom, ainda mais quando tu descobre o que ele significa de verdade. Mas, de forma resumida, é basicamente isso. Eu Não queria sei. avisar também que aqui vai ter muito spoiler, afinal eu pretendo fazer uma cobertura minimamente adequada da narrativa apresentada. Então, se tu comprou o jogo, não Comprei zerou não. e caiu nesse Não joguei. vídeo de paraquedas, Não vou jogar. eu tô mandando que Tô tu de vai jogar paraquedas. todo Vou dia, então aqui, caso tenha algum detalhe Vou na história que nada, tu vou acabou de nada, pensar, vou mas, no não. geral, era só isso que eu queria avisar. Então, vamos começar. Vamos. Muito trampo. Eu vi uma estrela cair do paraíso, e a ele foi entregue as chaves para o abismo. Logo de cara, Faith parece um jogo bastante simples, e de fato ele Parece, é. é. Tudo que tu tem que fazer é andar de um lado pro outro e mostrar o teu Isso era crucifixo não, é um de jogo de Jesus aí. terror. Porém, não é a gameplay que importa aqui, mas sim o fato de que desde o seu De primeiro novo? jogo, a franquia conta com uma história que mistura clichês que ficaram bastante conhecidos após a popularização de filmes aos moldes de Exorcista, e também certos elementos que compõem a época em que o jogo se passa, que no caso é o final dos anos 80. Logo durante a introduçãozinha apresentada pouco antes da tela inicial, a gente já tem um tequinho de informação transmitida pelo carinha de azul. Ele acaba revelando que o jogo se passa durante o dia 21 de setembro de 1987, e aquela não era a primeira vez que o personagem visitava aquela região, mas especificamente dentro de uma certa casa. Ele teria voltado ali depois de um ano para, entre aspas, terminar o que havia começado, Matar alguém. dando a dica de que seja lá o que isso fosse, não havia sido aprovada pelo Vaticano, que, para quem não sabe, é a sede da religião católica e, enfim, é basicamente isso. Só tenho isso em mente. Após isso, a gente tem a tela de título toda se tremendo, o menu principal, onde tu obviamente vai selecionar para começar um novo PTB? jogo, Cadê o e PTB? boa. A nossa jornada começa tendo obviamente um forte clima de mistério, porque a esse ponto a gente não sabe quem é esse carinha que a gente tá controlando, não sabe Começo que de lugar Outlast. é esse e que caralhos ele quer fazer aí. Eu comecei A de nossa única Churimum. informação é que o personagem usa uma batina de padre e que ele precisa entrar de peito aberto no meio de uma floresta muito estranha. Então é claro que vai ser exatamente isso que tu vai acabar fazendo eventualmente. Os controles são bem básicos, então é só ficar vagando pelo meio do mato, enquanto a sonata número 14 de Beethoven toca no fundo. Música que é até muito boa, mas que fica irritante muito rápido, caso tu seja burro que nem eu e fique vagando pela floresta por 40 minutos sem saber o que fazer. Na gameplay que Maria. eu acabei cortando os longos minutos em que eu fiquei perdido, mas é até irônico que eu tenha encerrado o corte pouco antes do momento em que eu descubro a real função do crucifixo. Vai vir um satanás e tu usa, né, boy? Que porra é essa? Oxi. Ok. O que essa coisa aí é exatamente vai ser algo melhor explicado quando a gente for falar do segundo jogo. O interessante desse primeiro jogo, e também das suas sequências, é que ele exige uma curiosidade maior do jogador, que ele use o seu crucifixo do Nosso Senhor Jesus aí, em certos objetos curiosos que vão acabar revelando um bilhete com alguma informação importante para que a gente entenda o que realmente está rolando nesse universo. Tá bom. Então, como não existe uma ordem exata para coletar esses bilhetes, eu vou me guiar pelas quais eu encontrei Tá, durante mas a minha primeira gameplay. O Começando pela padre, que tá então, presente ele bem já à frente
de tá uma ligado, cabana. num bagulho, né? Essa carta é bem importante por ter sido escrita pelo Porque próprio você já vê logo o padre que a gente Satanás no tá começo do controlando jogo. na primeira vez em que ele esteve no local. Nela, o camarada revela estar indo até a casa da família March, que fica localizada a alguns metros da rodovia Snake Meadow, sendo um casarão suspeitosamente no meio do nada. Ele cita também estar acompanhado por outro indivíduo chamado de Padre Alred, um exorcista experiente que teria sido chamado no local para realizar os seus ritos em uma garota chamada Amy. E sim, eu interpretei a carta de forma completamente errada lá na gameplay. Deus me livre. Então, a partir desse ponto fica meio evidente que o que aconteceu há um ano atrás foi uma espécie de exorcismo onde o padre aí esteve envolvido. Agora, o que exatamente aconteceu para ele precisar voltar aqui um ano depois é algo que a gente vai descobrir logo. Ela é recorrente, né, velho? Vamos passar para as outras notas que eu encontrei depois de descobrir como o jogo realmente funcionava, e elas são bem curiosas porque exploram um pouco os eventos estranhos que a família March antes do fatídico dia. E a primeira dessas notas chegou perto e falou: não quero. Poça de água. Esse bilhete, ou nota de diário, parece ter sido escrita pela própria senhora March, onde ela diz ter percebido uma movimentação estranha de adultos pela floresta e que isso estava deixando bastante preocupada e pensando seriamente em pegar o rifle do seu marido Bob para poder garantir a sua segurança. A gente acaba descobrindo um pouco mais sobre a senhora March em outras notas espalhadas pela floresta, como por exemplo a que se encontra perto de uma árvore toda fodida aí. Acontece que essa árvore supostamente seria a favorita de Amy, porém a garota não parecia se importar muito com o fato dela estar morrendo, pois a garota estava muito concentrada com seu trabalho voluntário em uma clínica que no momento não se tem muito detalhes, mas fica aí a pulga atrás da orelha com o fato das amigas religiosas da senhora Martin não aprovarem o trabalho da garota, porque é algo muito importante lá para a terceira parte, então lembre-se disso. A esse ponto, algumas coisinhas vou tentar lembrar. A se encaixar. Alzheimer não bater. Em certo ponto, eu encontro um panfleto sobre uma palestra pública que iria acontecer na região, relacionada a uma suposta conexão que existe entre o estado de Connecticut com relatos de bruxaria, satanismo e o sistema da besta, que é algo curioso. Eu vou admitir aqui, eu não faço a menor ideia ainda do que é o sistema da besta, mas enquanto eu escrevi o roteiro desse vídeo, eu decidi dedicar um tempinho para pesquisar alguma coisa para poder ilustrar o que seria esse tal sistema. E, meu amigo, eu vou te falar que eu acabei sem querer entrando em um buraco de coelho de conspirações absurdas. Primeiro, quando eu pesquisei só o nome no Google, vieram diversas páginas bíblicas fazendo referência à besta citada no livro de Apocalipse, mas logo eu acabei me deparando com algumas pérolas, digamos assim, como um artigo de um líder de seita, líder religioso, que depois de 2 parágrafos contando como ele ficou rico apenas com oração, acaba chamando o ciclo de trabalhar para comprar mais coisas de sistema da besta, sem perceber que já existe um termo para isso e se chama consumismo. Porém, o melhor conceito de sistema da besta e que, na minha opinião, devia ser considerado oficial, pode ser encontrado em um blog conspiracionista que eu nem vou citar o nome, que basicamente descreve o sistema da besta como um processo de bestialização do ser humano causado pelos poderes psíquicos dos reptilianos, sendo por isso que, de acordo com o texto, a maioria das bandeiras dos países mais bem-sucedidos do mundo possuem algum predador como símbolo. Sim. E acredite ou não, o texto fica ainda mais maluco quanto mais maconha da porra. Então é basicamente isso. A palestra... Tu é consumista, Léo? Todos somos. Eu só sou menos consumista que muita gente. Exemplo. Se você olhar pra mim agora e falar: Léo, o que é que você gostaria de comprar? Eu respondo pra você: nada. Não preciso de nada atualmente. Mas em outro quesito, eu gosto de comprar comida. Eu gosto de comer besteira. Então, o dinheiro que eu gasto de comida é muito bem gasto. E eu tenho muita vontade de comer muitas coisas. Nisso eu gastaria muito dinheiro em vários tipos de comidas. Então, eu sou consumista. Já uma coisa que é presente na mãe do cara é... gosta de comprar várias coisas, tá ligado? É que naquela música do Mamonas Assassina, que ele fala que a mulher dele é muito consumista e tudo que ela olha, a desgraçada quer. Tudo que ela olha, a desgraçada quer. Ou seja, ela realmente é muito consumista. E é que nem a mãe do cara, bicho. A minha mãe, um cara bate na porta: ei, mano, quer comprar isso aqui nela? Ela sempre compra. Aí ela não tem nem dinheiro. Ela nem precisa daquilo, mas ela compra. Esta vai ser sobre a bruxaria. A minha mãe é consumista pra caralho. Eu sou muito feliz. Eu não me considero consumista.
Eu consumo muita coisa, mas eu não me considero consumista a ponto de falar, porra, eu preciso do último iPhone. Aí eu tenho um iPhone, ela lançou, eita, eu preciso desse iPhone. Isso é consumista pra caralho, tá ligado? Eu não sou assim. Eita, eu tenho um PlayStation 4. Lançou o Play 5. Eu preciso do Play 5, não. Eu sou assim não, mano. Clássicas e as ondas mentais causadas pelos reptilianos. Agora, voltando rapidinho o foco para a família Martin, em certo ponto é possível se encontrar algumas ossadas espalhadas no chão, que quando exorcizadas revelam mais um trecho do diário da mãe da família. Não tem nada de muito extraordinário aqui, mas existem informações suficientes para que a gente consiga ter uma visão mais ampla do cenário. Aparentemente, a família Martin era composta por 5 pessoas: a senhora Martin, o Sr. Martin, apelidado por ela de Bob, 2 irmãos gêmeos e a pobre Amy. De acordo com algumas informações presentes nas outras páginas, o Bob viajava bastante, e naquela época ele estava em algum lugar do Oriente Médio que não é especificado exatamente. E como a Amy fazia esse trabalho voluntário na clínica da cidade, a Sra. Martin passava muito tempo sozinha na região cuidando dos pequenos gêmeos. Após um tempinho de exploração na floresta, o padre enfim chega na tão mórbida casa dos Martin, que naquele ponto mais parecia um casarão decrépito abandonado do que uma casa de família aconchegante. O padre então entra na residência, não temendo nenhuma adversidade que poderia estar presente lá dentro, e então procede a investigar os pequenos vestígios de normalidade e paz que aqueles objetos tão comuns transmitiam para o ambiente. Ele já pagou, não? É visível um quadro adorável como a fotografia da Amy e seus pais, uma simples demonstração de que aquela família havia sido feliz uma vez. Algo que é completamente destruído quando o padre encontra um dos registros da fatídica noite de um ano atrás. Na anotação, a gente lê o momento que o padre Red e seu assistente chegam na casa para realizar o ritual de exorcismo na pobre garota afligida pela maldade do demônio. Os pais da garota receberam os sacerdotes com peso em seus corações e logo tratam de guiar os dois até o porão, onde Amy se encontrava amarrada em uma cadeira. Durante a sua investigação, dentro do quarto do casal, o padre encontra mais uma de suas anotações, aonde, fica um pouco incerto o momento em que ela foi escrita, porque dessa vez a gente não tem nenhuma citação ao padre Red. Sabe o que eu tô lembrando? É de Pen Creek Killers. E isso aqui. A gente apenas lê que o padre havia ido sozinho. Que a lore você vai aprendendo com que você... Tipo assim, a lore já aconteceu e você tá fazendo isso, tá tentando entender ali realmente o que tá acontecendo pelo padre. Mesmo o padre já tendo tentado naquela casa e participado desse bagulho, né? Sozinho investigar o sótão da casa, onde ele acaba encontrando com a garota, ou ao menos o que havia restado dela. Ele teria tentado dialogar com o demônio, que apenas respondeu com provocações e palavras em latim. É claro que toda a fé no mundo não havia preparado o pobre rapaz ao que ele iria enfrentar em um exorcismo de verdade, e muito menos tinha ideia do quanto o demônio iria zombar dessa sua fragilidade. O pânico momentâneo que atingiu seu corpo fez gritar por ajuda, mas ninguém pareceu ter escutado. Naquela forma, não havia restado mais nada além de segurar sua única arma, o crucifixo, contra um inimigo presente bem na sua frente. É importante eu confirmar aqui que esse trecho narrado acontece depois da primeira tentativa de ritual que teria ocorrido com o Padre Red, algo que só vai ser revelado com mais detalhes durante o segundo jogo. Porém, a gente ainda tem mais informações sobre os ocorridos desse dia, presentes em mais algumas tá, então ele dividiu o vídeo dele nos 3 jogos, né? Cada um de um jogo. O padre prossegue investigando aquele andar à procura de vestígios de Amy. Nesse trajeto, ele acaba encontrando uma notinha próxima. Ele só tem dividido o jogo em 3 partes, mano. Usei meu cérebro. Se tiver coragem para ir no fatídico porão onde tudo aconteceu, a gente pode observar algumas coisinhas bem interessantes. À primeira vista não parece ter nada demais. O local é bastante escuro e empoeirado, além de que a gente pode observar alguns brinquedos e objetos largados pelo cenário, que poderiam muito bem ter sido da Amy quando ela era criança. Em um desses objetos, um berço, o padre encontra uma notinha bastante curiosa. Aparentemente, a Amy teria feito amizade com um missionário chamado Layton, que estava fazendo missões de catequização fora do país. E aquela carta seria uma resposta ao pedido da garota, em querer saber qual havia sido a coisa mais estranha que ele tinha visto sendo um missionário. Layton responde comentando sobre a Quimbamba, religião praticada pelas pessoas que viviam na região onde as missões estavam acontecendo. De acordo com ele, ela seria uma mistura de práticas católicas com rituais de várias religiões africanas, que teriam dado à luz a diversos santos, sendo um deles a San La Muerte, ou Santa Morte. Gostou do meu sotaque? Esse tipo de jogo aqui, ele não me prende não, tá ligado? Você tem que pegar tudo pra ler e prestar atenção, aí você vai conectando a história. Puta que pariu. Enfim. Essa figura bastante curiosa teria... É que nem qualquer jogo do Elden Ring,
Dark Souls que eu jogo, tá ligado? Tipo assim, você tem que ler o caralho tudo pra entender a porra da lore. Eu jogo a porra do jogo todinho, eu zero 1 bilhão de vezes e aqui, ó, cinema. Qual a lore? Sei lá, mas eu pego minha espada aqui e vou pra cima dos bichos. E atraído o fascínio da população à medida que suas imagens supostamente fariam objetos se moverem. Parece ser um conjunto de informações um pouco desconexas e não tão importante, mas não se preocupa com isso, porque eu vou voltar nesse assunto no momento certo. Ao avançar um pouquinho no porão estranhamente enorme, o padre finalmente se aproxima do local maldito onde tudo deu errado há alguns anos atrás. Logo de cara, a gente pode ver uma cruz de cabeça para baixo cercado por algumas velas, além dos símbolos estranhos. Cofinha de lei. O clima do ambiente fica extremamente pesado e perturbador para o padre, que não tem forças para fazer nada além de pegar uma das anotações próximas do local. No papel está presente um dos últimos momentos da família Martin. Os pais de Amy não aguentavam ver a sua filha em um estado tão inumano. Então o padre Red pediu para que seu assistente levasse os pais da garota para a cozinha, pois seria melhor daquele jeito. O que o assistente obedece de bom grado. Se passaram alguns minutinhos desde o momento em que os três saíram do porão, e o assistente começou a estranhar o fato de que não era possível escutar nada vindo de baixo. Afinal, o velho exorcista precisava falar muito alto as palavras santas do seu ritual. Demorou mais alguns segundos para que o assistente decidisse por fim investigar o que havia ocorrido no andar de baixo. E quando o fez, a visão que presenciou o fez se arrepender. Cadê? O padre Red não passa animação dessas porra que ele vai falando. Ele estava deitado no chão, como se estivesse preso por alguma coisa. E Amy não estava mais presa na cadeira. Se fodeu. Aí, vai ter. O pior que o joguinho ele é bem simplesinho, mas ele parece em si que dá um medo do caralho. De alguma forma, o padre surge de volta no andar de cima, mais especificamente no quarto de Amy, dando início à sessão de perseguição/combate contra a garota, que honestamente é mais fácil do que parece. Eu sei que eu demorei um pouco para entender o que precisava fazer exatamente, então na minha gameplay eu acabei passando muito tempo vagando pela casa e tentando fugir dos símbolos no chão. Só que é o seguinte, é preciso só andar de cômodo em cômodo esperando os símbolos no chão Pior que dá, mas aquele medo tu faz... Tu jogou ele? aparecerem, e ao fazer isso é preciso mostrar o crucifixo pra garota, que acaba te cercando com outros 3 clones. Aí é só mostrar o crucifixo pro bicho certo que ela vai sair vazada. Só uma pequena dica é que a verdadeira sempre demora mais pra piscar quando os clones aparecem. É só repetir isso algumas Parece um vilão do Power Ranger. vezes que a Tem um vilão do joguinho do Mighty Morphin Power Ranger do Nintendo, que é desse jeito aí. passagem pro sótão finalmente se abre. Pelo menos deu uma lembrada. Logo de cara dá pra ver que tá tudo errado. Manequins espalhados, sangue no chão e talvez o segundo bilhete mais importante de todo o jogo, que é a carta escrita pelo padre pra uma conhecida sua chamada Molly. Como eu joguei a versão do O que tu quer tá mole... Puta que pariu. Existem algumas diferenças, como o fato do nome da mulher ser Karen e não Molly. Porém, como a versão da Steam é considerada a canônica, eu vou me guiar pela versão da Steam mesmo. Nesse bilhete, o padre revela o seu nome, John, e aqui ele descreve para essa moça sua versão do que realmente teria acontecido no dia do ritual. E desse jeito ele resume de forma meio breve todo o plot que justifica a narrativa do jogo, dizendo o seguinte: um ano atrás eu estava envolvido no exorcismo de Amy Martin. O que eles disseram nos jornais sobre o que aconteceu não é verdade. Ela matou meu superior, Padre Red, por suas próprias mãos. Quando eu a confrontei, ela escapou. Cortou a energia da casa de alguma forma e estrangulou seus próprios pais com seus intestinos. Eu preciso voltar para aquela casa. Os pesadelos que eu tô tendo são reais. Ela ainda tá lá me esperando. Eu ainda posso ajudá-la. Se eu não voltar, saiba que eu te amo e que eu sinto muito. Eu vou meio que interromper Rapaz... a narração por um minutinho, porque essa pode não ser a carta mais importante do jogo, mas com toda certeza é a minha favorita. A gente pode sentir e imaginar a brutalidade da cena que o John presenciou. Ver uma garota de 17 anos arrancar os intestinos dos próprios pais Só não isso deve ser a coisa mais natural do mundo. No Brasil, mas apesar da frieza na qual ele descreve o evento, é possível perceber algumas coisas extremamente interessantes sobre o próprio John. Como, por exemplo, o forte senso de dever que ele tem. Mesmo depois de vivenciar o pior momento da sua vida e sabendo que poderia morrer ao voltar para aquela casa, ele manteve a sua vontade em terminar aquilo tudo bastante forte, mesmo que fosse aparentemente desesperado. E isso meio que funciona de forma compatível com outro traço da sua personalidade. John, acima de tudo, é humanamente egoísta. Ele tem senso de dever e que precisa fazer o certo, mas não para o bem da garota ou em forma de honrar a memória dos pais dela, mas sim para que a sua culpa fosse aliviada de alguma forma. É óbvio que eu não tô colocando o John como alguém ruim ou fraco.
mas o desespero que ele apresenta para poder colocar um ponto final na história que começou há um ano atrás é completamente justificável. Então é bem curto o prazo. Durante todas Achei que era mais tempo. as cartas escritas por ele, que não são nada além de fragmentos na sua memória, a gente pode perceber que o John esteve praticamente alheio ao que estava acontecendo, quase como se ele não acreditasse realmente em possessões e exorcismos, ou até mesmo na existência de demônios, até o momento em que as coisas ficaram realmente complicadas. Mas a vida também é desse jeito aí, Barão. A gente Acaba não acredita nada que acontece. vê o John como alguém extremamente falho, uma pessoa com medo do desconhecido e alguém ser que não humano. consegue encontrar forças na própria fé. É um ser E o peixe? demônio sabia muito bem disso. My God, what happened to you? Muito legal esse tipo de dá medo, essa forma. Do you think my face is breaking? I have to finish what I started. She's my priest. E isso dá início ao último confronto do jogo. Vamos zerar já? Oxi, tá na metade do vídeo. Momento em que John finalmente tem a chance de aliviar a Amy da dor causada pelo espírito maligno dentro do seu corpo. E eu vou ter que dizer que eu gosto bastante dessa luta. No começo, é preciso apenas mostrar o crucifixo pra garota no momento em que ela fica parada no centro do sótão. Vixe, Maria. Enquanto isso, alguns espíritos tentam te atacar, mas nada muito difícil de desviar. Com dano suficiente, a Amy vai finalmente retirar o pano que cobre a sua cabeça, exibindo o seu rosto esburacado. Com isso, a Amy inicia seu padrão de ataque básico, que são os clones e voando que nem a Queen Bee de Terraria. Não é difícil pegar esse padrão, mas é meio chatinho depender da velocidade do John para desviar das investidas. O mesmo vale pro terceiro padrão que acontece quando um pentagrama de sangue surge no chão. A desgraçada aí vai vir voando, seguindo o trajeto do símbolo em uma ordem que eu simplesmente não entendo, e vai ficar spawnando os espíritozinhos chato e um símbolo em espiral, que se te tocar vai te matar instantaneamente. Muito difícil, A tá? luta é bem intensa, eu gosto dos padrões, mas se prepara porque a velocidade de asmático do John vai fazer com que tu veja a palavra mortes na tela várias e várias vezes. Ao fim da luta, um braço vermelho surge no buraco presente no rosto de Amy, que Lá por ele. estar debilitada acaba por cair pela janela presente no cômodo. E aqui se inicia o show de finais alternativos que podem ou não ser canônicos. Tem isso, Vamos né? começar? Os 12 finais Assassino. alternativos. Após Amy cair pra floresta, o John encontra o antigo rifle do Bob na sala da casa. Deve de medo Com não, ele, mano. O jogador pode guiar o padre pela floresta, estranhamente modificada, e acaba encontrando Amy parada próximo a algumas árvores. Bala. Tu puxa o gatilho, volta pro carro, e o primeiro final é revelado. Já? Ih, vai ser preso, você matou uma criança, John. Oxi, assassino. Depois disso, é exibida uma nota que pode ter sido tirada de uma reportagem policial. A notícia acaba nos contando que após os eventos que a gente presenciou, o John teria sido preso pela polícia, sendo acusado de matar a Amy. O John até tentou explicar o que tinha acontecido, contando sobre o ritual e a possessão, mas nada disso foi suficiente para convencer as né, autoridades de que o bicho? suposto padre estava com suas faculdades mentais saudáveis. Pois. Nessa reportagem é revelado que o John Ward, o padre que a gente controlava, nem sequer era ordenado pela Igreja Católica, sendo só um cara vestido de batina. Eu admito que esse final gerou certa ambiguidade em mim na primeira gameplay, porque ela realmente te leva a crer que o John podia muito bem ter sido só um lunático assassino que criou a narrativa da possessão para cometer um crime. Mas os eventos do segundo e terceiro jogo me provaram o contrário. E Rapaz. relaxa, esse final não é canônico. Pai e filho. Nesse final, o jogador precisa apenas pegar o rifle, procurar aquela velha cabana na floresta e atirar na figura cinza que aparece no local. Depois disso, tu guia o John pro carro dele e o segundo final é revelado. I will say of the Lord, He is my refuge and my É a fortress. passagem da Bíblia, isso, né? My God, in Him I will trust. I shall not be afraid. Tá, porra! Depois disso, uma carta escrita por Tá, um porra. sacerdote desconhecido se dirigido a um tal de Cardeal Gifford é exibida na tela. Aqui ele conta que estava realizando algum tipo de trabalho para um jovem garoto chamado Michael, que estava muito debilitado com uma certa escuridão dentro dele. O sacerdote conta que não tinha intenção nenhuma de retornar o garoto para sua família, e muito menos deixar que eles o vissem. De acordo com ele, o Michael sofria de uma mazela da alma, mas que também afetava cruelmente seu corpo. Não resta dúvidas de que o garoto Michael mais tarde se tornaria essa criatura branca que ataca o John durante
durante seu trajeto na floresta, mas uma pobre alma usada pelo maligno para realizar seus atos horrendos. Eu posso dizer com toda certeza que esse final não é canônico, porque além de sugerir que o John morreu, o fato do final ser ativado quando a gente atira no carinha cinza do jogo também é canônico, meu irmão. Que vem em seguida, então calminha. O Caçador. Eu não vou negar, esse final é muito estranho. Para ativar ele, é preciso que o jogador atire no cervo presente na floresta assim que tem acesso ao rifle. Atirando nele e voltando para o carro é revelado o terceiro final. Mas o que é que esse cervo significa? I will say of the Lord, he is my refuge and my Mesmo jeito, né? fortress. My God, in him I will trust. I shall not be afraid of the terror. Olha, ele não ter matado o servo? Essa boba tem final bom, será? Oxi! Que diabo? Oxi, os servos se vingaram? Estudado, molestado o caçador. Molestado então, pelo depois da servo. revelação dessa cena com os servos vingativos, Aí, uma mano, só aí foi reportagem 5 jornal é final. exibida na tela. Ela conta que um acidente de carro aconteceu na estrada de Sterling e que o corpo do motorista, além de ter sido deformado além do reconhecimento, também foi arrastado a alguns metros de distância do local. Talvez o mais estranho disso tudo é que por algum motivo havia carne de cervo limpa presente no porta-malas do carro, em uma quantidade impossível de um ser humano carregar sozinho. Vixe, o que Maria. esse show de nonsense significa, eu não faço ideia. Mas o fato desse cervo aparecer de novo durante o terceiro jogo, com certeza deve significar alguma coisa. Quando a fé perdura. Esse final é interessante, mas não tem nada demais. O jogador precisa pegar a arma e ir com ela até o carro. Em certo ponto, o Michael vem atacar o John e se tu não fizer nada, tu morre. Mas se tu conseguir atirar nele no tempo certo, o coitado cambaleia até a rua, onde é destroçado por um caminhão. Depois disso, o John vai embora do local como se nada tivesse acontecido, e então uma reportagem é exibida comentando que um estranho cadáver atropelado foi encontrado na estrada de Sterling É um final e que bom. muitos estão acreditando ser o próprio chupa-cabra. Final bom, Nada final bom. demais. A oferta. Para alcançar esse final, o jogador precisa pegar a arma e procurar por um estranho e chamativo altar no meio da floresta, composto por um símbolo feito de sangue cercado por 5 pedras. Ao atirar no símbolo e ir até o carro, o John cita seu Atirar no discurso habitual, símbolo? porém algo acontece. Porra! Vai se fuder, meu irmão. Que bagulho aleatório da porra. Cadê a reza dele? Olha lá, o culto. Se fudeu. Ah, passava por cima, né, bobão? Tu é burro. Vai ser sacrificado agora em oferenda, bobo. Na minha gameplay eu não percebi o quanto esse final era importante, principalmente porque ele não me pareceu nada demais até que eu jogasse os outros 2 capítulos. Primeiramente, essa música que toca durante a cutscene possui um nome bastante interessante, Gary. Esse nome, apesar de bobo, aparece apenas uma vez durante o jogo, que no caso é durante o bilhete exibido logo após esse final. No Olá, texto em Amy. vermelho, esse tal Gary lamenta que os pais da Amy não haviam permitido que ela participasse de algo que ele não especifica exatamente, porém insiste em afirmar que ela era madura demais para sua idade e que a garota não deveria deixar ninguém ser um obstáculo para os seus sonhos e objetivos. Aí. Por fim, ele conta que iria fazer uma pequena festa na clínica onde ela trabalhava e seria muito legal se ela participasse. Isso caso ela não contasse para os seus pais. O Gary aqui parece ser só mais um personagem sem nada de muito extraordinário, parecendo mais uma má influência do que qualquer outra coisa. Porém é importante perceber que o seu bilhete é representado por uma fonte na cor vermelha. E isso só acontece novamente em uma carta secreta presente só na versão da Steam que tu consegue depois de coletar todos os bilhetes do jogo. E ela se chama Rodaus mandou R$1. Terminei o cocoléu, me limpa. Instruções para o Ritual da Segunda Morte. O que fica ainda mais estranho quando a gente lê essas tais Então a primeira... Ué, então esse... instruções. Sei lá, cara, porque assim, teve muito final sem sentido, né? Assim, acho que esse em si, ele é o final. Acho que o primeiro e esse é os que faz mais sentido. Essa é a cerimônia para abertura. Não deixe que Porque esse dá uma continuação nenhum irmão pro segundo ou jogo. irmão o diga. Prepare
Use o dedo indicador direito para desenhar os sinais no chão. E piroca no chão. Traga o receptáculo impuro para os símbolos de... Deixe o irmão beber. A cada Mijo. sinal do... Pênis. Arranque o rosto. Sangue Da mulher. quente. A abertura é o novo. Pica. Deixe 7 Rola. serem tirados de suas mães e abaixados à Sêmen. oferenda do sétimo. Ou Pica. irá emergir do... Satanás. Essa é a segunda morte. Vixe Maria. Isso aqui claramente Eu tava botando ali as palavras. é algum tipo de ritual de passagem, e é claro que o trecho onde se refere ao rosto arrancado do Mas o primeiro ele disse que não dá por causa do segundo game. receptáculo faz Não, também faz sentido. Esse aqui é o que se encaixa mais, dando continuidade pro jogo, né? Pode ser que seja outra coisa, não sei. a gente Vamos ver depois, né? Vamos ver amanhã o outro. Pra não ficar TDAH na atacar, porque tem muita informação. E eu vou dar uma de maluco e não vou prestar atenção em porra nenhuma. se lembrar do estado em que o John encontra a Amy. Lembra lá? Aquele buracão vermelho no rosto dela. A pobre garota certamente foi usada como oferenda para esse ritual para Aí, ó. algo muito maior. E o John caiu nessa narrativa sem nem compreender a dimensão do mal que teria que enfrentar. O que exatamente é a segunda morte e quem é o Gary? Bom, a resposta E qual o objetivo dele também, né? Porque pelo que deu pra entender, só foi entender o que tinha acontecido. Sei lá. para a segunda pergunta é um tanto óbvio. Do nada o cara entra e fala, eita, e aí? Foi isso aqui que aconteceu. Gary E é isso. só uma pessoa comum, como você. Não come eu, caralho, lá ele. O Gary não tinha nada que fazer e foi chamar o Satanás pra puxar o pé dele. No começo eu realmente achava que não tinha muita coisa pra se falar do primeiro jogo, só Não parece mesmo, não. Parece bem assim. Bem básico, né? É tipo, ó, é um jogo de terror e é. que na verdade não, ao contrário dos outros, porque esse trecho aqui de crítica vai ficar muito maior de acordo com os jogos vão avançando, mas eu realmente gosto desse primeiro jogo, sério. De toda a trilogia, o primeiro é o meu favorito, porque sim, ele tem os seus probleminhas aqui e ali, mas, sei lá, ele é tão simples e tão direto ao ponto e que, sei lá, ele é muito legal. Porque, por exemplo, tu tem toda uma narrativa profunda, né? Profunda entre aspas, porque é uma narrativa até meio que clichê. Mas é uma narrativa sólida que tá ali. E tu também tem uma gameplayzinha divertida de jogar. Porque, caso tu não jogou o jogo, nunca tenha jogado o jogo, né? Tu até tem alguns sustinhos aqui e ali quando o Michael vem te atacar e tereréu. E também tu fica bastante confuso sobre o que tá acontecendo. Então meio que a história compõe essa gameplay simples e tudo vira um bolinho gostosinho de comer, tá ligado? Não sei se eu deixei isso claro. Mas a questão é que eu vou começar logo falando das coisas que eu gosto bastante, que são os gráficos. Eu gosto bastante do design dos personagens e como tudo é estilizado pra ser Atari, bem simples. Só que a Atari é simples, mas consegue ser até mais bonitinho que alguns jogos de Atari, tá ligado? Fica uma coisa quase igual aos primeiros jogos do Nintendinho e alguns jogos daqueles DVDs que tinham jogos lá, sabe? Tô ligado. Pô, mas se tivesse um jogo dessa época, jogar nessa época assim, desse jeito aí, ia ser muito pica, meu irmão. Puta que pariu. Né, na época do Nintendinho lançou um bocado de Ia jogo de ser DVD do lá, caralho, parece bicho. bastante, tá ligado? É um gráfico simples, mas não é bobo, tá ligado? Não é feito de qualquer jeito, é bem bonitinho. Sem contar o que pra mim é o grande diferencial de Faith, eu acho que Mas acho que o Atari não teria capacidade pra jogar, ter um negócio assim não, mano. Será? Acho que não, teria não. A cinemática dele é muito bonitinha e é feito tipo, realmente... Tipo o cara se mexendo assim, depois foi aplicado um filtro por cima e tal. sem isso a franquia perderia muito da sua força, que são as animações em rotoscopia, né? Que Aí, ó. são essas animaçõezinhas onde o movimento é bem fluido, parece que tem uma pessoa de verdade, Bom dia, porque Janice. de fato tem. Tem, óbvio. Caso tu não saiba como funciona a rotoscopia, eu não vou explicar, dá uma procurada aí porque, né, eu não posso desperdiçar tempo. Eu realmente acho as animações que aqui nesse jogo são bem pontuais, né, elas são só focadas na Amy, só a Amy aparece rotospicada, sei lá. Só ela aparece assim, mas é algo que também vai evoluir muito bem no decorrer da franquia. No terceiro jogo, tem cenas que são magníficas com essa rotoscopia. Eu acho que ela dá uma sensação meio Uncanny Valley, tá ligado? Te deixa meio desconfortável ver um negócio em pixel se mexendo que nem um ser humano, tá ligado? Sim. É algo bem legal. As músicas...
Eu gosto das músicas, eu gosto da versão pixelada da música do Beethoven lá, mas é isso um negócio que eu vou voltar na minha crítica, na parte que eu não gostei, mas enfim. Outra coisa que eu gosto bastante é as lutas, né? As lutas não, né? Só tem uma luta, que é a luta contra a Amy. O que... enfim, vai ser outra coisa que eu vou falar nos outros jogos, mas aqui eu acho muito legal. Realmente, na primeira gameplay que eu fiz, eu não sei se eu transpareci isso bastante, mas eu fiquei bem irritado na minha primeira gameplay nesse combate, porque a velocidade do John Essa música repetitiva tá prendendo atenção agora, fodeu. não colabora e os padrões da Amy exigem muito reflexo, tá ligado? E eu, como Eu achei complicado isso aí. sendo alguém Até o povo falou, né? Mano, não faz sentido a mecânica dela. que gosta de desafio, gosta de jogo difícil, eu realmente comecei a pegar um carinho por essas coisas, tá ligado? Eu realmente gostei eu gosto do combate, eu gosto dos padrões, entendeu? Tudo bem que não é uma luta muito orgânica, tipo, tu não pode tu não pode incentivar a Amy a fazer um certo padrão que vai ser melhor pra ti, tá ligado? Ela vai fazer o padrão lá e foda-se. É quase como se fosse aquelas... Aliás, isso é um detalhe bem interessante, né? E a luta de chefe daqui e de todo o resto da franquia lembra bastante Cuphead, tá ligado? Tu tem um inimigo, ele vai avançando, ele tem certos Fases? números de padrões, e ele vai repetindo esse padrão até ele perder, tá ligado? Ele nunca vai fazer um padrão igual, a não ser que seja muito parecido, mas os padrões não se repetem. Ele tem vários padrões e é como se o chefe tivesse várias fases, né? O do Cuphead não se repete mesmo? E aqui, nesse primeiro capítulo, a gente vê a primeira Não entendi. versão disso, né? A luta contra a Amy é bem básica, os padrões dela são bem simples, tá ligado? Não são nada fora da realidade. E eu acho isso muito bem e funciona muito bem, tá ligado? Funciona direitinho aqui. Outra coisa que eu também gosto bastante... Assim, a bala, né? Que, sei lá, mano, entendi nesse comentário não. Que o Cuphead pra mim é repetitivo. A parada é pra pegar os padrões mesmo e ir. É a parada dos múltiplos finais, porque o jogo, como eu disse, é simples, tem uma gameplay simples, tem uma história simples, e por que não, né? A gente já que é tudo tão simples, por que a gente não coloca uma pitadinha de sal a mais, tá ligado? Um temperinho a mais. Porque Acho que é no sentido de que ele vai repetir o padrão até passar de fase. É tipo no Cuphead, que no meio tem um padrão, aí passa por um ponto... Não, sim, tá. Como quando na primeira vez que eu joguei eu não tinha acesso aos outros dois jogos, eu realmente achava que cada final era uma realidade alternativa, tá ligado? Uma realidade onde o John morre, Mas esse tipo de final aqui eu não gosto não. Porque é o que ele falou, né? Tipo, olha, tem vários finais, só que tem o final verdadeiro, que vai dar procedência pro próximo jogo. Aí vai te fuder. realidade onde ele é preso, uma realidade onde ele é atacado por possíveis malucos. Eu tipo, não vi uma certa conexão entre os finais. E de fato eles não têm exatamente, tá ligado? Só que, como agora eu terminei os 3 jogos, né? É possível perceber que existe sim uma conexão entre os finais, mais especificamente entre o final A Oferta e Quando a Fé Perdura. Porque eu andei olhando a galera discutindo um pouco sobre o jogo e muita gente considera o Quando a Fé Perdura como o final canônico, de verdade. Não, finais alternativos é massa. Mas quando vai ter continuação e começar a falar, tem um final que é verdadeiro. Porra, aí já tira a graça dos outros finais, né? Porque é como se você tivesse zerado o jogo e falado, ó, seu final aqui que você fez aqui não é verdadeiro, tá ligado? É que nem o do Cuphead. A primeira vez que eu zerei ele, a primeira vez, a rapaziada da live ficou puta porque eu cheguei no diabão e entreguei o bagulho pro demôniozão, pô. O objetivo do jogo até o final é pegar todas as almas e entregar pro demônio. Eu cheguei no final e falei, tome. Eu zerei o jogo. A rapaziada ficou puta. Não, você não pegou o final verdadeiro. Aí eu já acho paia, tá ligado? Foi, porra. O objetivo do jogo não era esse, do começo até o final? Aí eu peguei esse final, a rapaziada ficou pistola. Não, Leozinho, não valeu não. Aí foi lá, assim, óbvio que tem outro final. Óbvio, eu fiz o outro final, tá ligado? Eu fiz o final de matar o demôniozão. Mas aconteceu que quando eu fiz que eu entreguei as almas pro diabo, a rapaziada ficou pistola. A primeira aparição, entre aspas, não. Tá ligado? Se não é canônico, não botava lá a porra do jogo. Eu ainda fui lá e platinei a porra do jogo, sim, é. A primeira indicação da existência do Gary, que é um personagem
muito importante, sem querer dar spoiler. É um personagem muito importante lá pra frente, que ele é só sugerido aqui com a musiquinha, né? A musiquinha dele e com a cartinha que ele escreveu pra Amy. Então, existe uma certa conexão, sim, entre os dois finais. Eu considero que, tudo bem que na oferta já tá rolando uma paradinha aí, que eu também não quero dar spoiler, e sendo que na realidade no jogo isso só vai acontecer um pouco mais pra frente. Mas eu acho que entre os 5, esses dois são os mais próximos da realidade. Não sei se deu pra entender. Até porque na oferta o Michael continua vivo, né? E canonicamente ele deveria morrer nesse dia, infelizmente. Então basicamente isso. Esses são os pontos que eu mais gostei. E agora eu vou ter que me referir a alguns defeitinhos no jogo. Porque, honestamente, eu tô fazendo isso aqui agora, tipo, nesse vídeo, porque eu sei que meu amor. Pra meio que poupar o tempo dos outros vídeos. Que você não gostou. Em cada final dos dois jogos que ainda faltam, eu vou falar um pouco da minha experiência do jogo. Você gostou do jogo, tem o dever de criticar. Algumas pontos positivos e aqui negativos. são só pequenos incômodos, uns probleminhas que podem ser perdoáveis, que nos outros jogos vão se tornar problemas gravíssimos. Então eu vou logo adiantar pra vocês, que é a velocidade do John. Tipo, o John anda devagar, muito né? devagar. Eu não sei qual seria o jeito certo de corrigir isso, fazer ele andar mais rápido, ou colocar um botão de correr. Eu sei que o objetivo do Aidorf é fazer com que tu se sinta um pouco vulnerável, né? Tu é um carinha que anda meio devagar e o Michael é um bicho rapidão que vai vir voado e tu tem que ser rápido pra mostrar a cruz pra ele. Só que, mano, isso não fica transparecido. Se fosse o jogo do Rica Games, ia ser uma mulher que ia chegar rapidão e tu ter que mostrar o pênis. Ei! Aqui. Mas mais pra frente, essa velocidade do John vai irritar tanto. E porque os checkpoints ficam em lugares tão longe. E ele vai muito devagar. E isso irrita porque tu fica indo o caminho inteiro de novo e é muito devagar. Imagina aqui, sei lá, pega um jogo. Comparação tá boa. É uma comparação válida, que não tem nada a ver. Mas, de qualquer forma, é similar ao que ele tá falando aí. Difícil aí, sei lá, pega... Nem difícil, pega o primeiro Dark Souls, tá ligado? Pra quem jogou Dark Souls, existe uma parte lá que é Blighttown, né? Blighttown, que é o lugar onde tu tem que matar a bruxa aranha lá, que tu tem que atravessar uma cidade podre, toda fodida. Matei. Inclusive foi a última boss que eu matei nesse jogo aí. Tem que voltar a jogar, mano. Que tem... Imagina isso, tá ligado? Imagina ter que fazer por todo esse caminho que tem... Não, já tô achando que não foi não. Tô achando que não foi não essa daí não, mano. Vai ter outra cidade podre, mano. Vai ter outra cidade podre de novo. É sério. Cadê meu gameplay de Dark Souls mesmo? Tava achando que era essa daqui, mano. Que tem a cidade podre atrás aqui, ó. A cidade toda podre. Aqui, ó. Achei que era esse, mas então se não é esse, sei não. Tem veneno, tem bicho, tem tudo. E que é um caminho longo pra cacete e perigoso pra cacete, que tu pode morrer por qualquer coisa. É aí mesmo, boy, é aí mesmo. Se tu for, né, vacilão. Imagina isso se tu não pode correr no jogo, tá ligado? Tu tem que andar... Sei lá, parece e não parece. Com... pesadão, tá ligado? Tem que estar lá pesadão, andando o mais pesado possível, tá ligado? Imagina a tortura que é isso. Então, é basicamente esse o meu problema com a velocidade do John. Agora, Agora Dark Souls 1 não. Outro probleminha é que... outro probleminha não, é só uma observação. Aqui nesse capítulo 1, tu tem bastante essa questão da exploração. Então tu começa o jogo nessa floresta gigantesca, onde tu tem que ficar andando. Parabéns, Arthur! Tomara que você seja assediado hoje. Feliz aniversário, linda! Por aí, andando naquela velocidade, né? Naquela velocidade lesma, filha da puta. Enfim, tem que andar nessa velocidadezinha por uma floresta gigantesca, procurando bilhetinho e ouvindo a música do Beethoven repetidas vezes. Se tu vacilar, porque não sejamos hipócritas, algumas vezes o crucifixo não funciona e... Deu pra perceber, no gameplay tentou usar e não deu certo. Que, por exemplo, tem que estar literalmente na direção em que o bicho tá vindo. E muitas vezes o Michael vem na diagonal. Eu não coloquei. Quando ele vem na diagonal. A crítica é boa. Fudeu. Porque reza pra que o crucifixo funcione. Porque muitas vezes não funciona. E na minha gameplay lá, eu tenho. Nossa senhora, isso aconteceu muitas vezes que eu tive que morrer. E o pior de tudo.
Ele sempre pede o Pix e não manda, Arthur. Não acredito nas mentiras dele. Point é no começo do jogo. Então, tu morreu, tu vai ter que andar o trajeto inteiro de novo pra pegar de novo todos os bilhetes que tu pegou anteriormente. E se tu não pegar eles, tu não consegue pegar o bilhete secreto no final. E isso é uma merda. Eu não gravei essa porra porque eu já tinha a gravação do primeiro jogo. Eu não queria ter que gravar de novo porque meu PC já é uma merda. E imagine se eu ficasse... Eu caí na dominguada. Tentando gravar. Ele tá 2 meses fazendo isso aí, mas é mentira. Então, basicamente... Tem 2 meses que ele tá fazendo isso aí com a rapaziada. Essa foi a tortura que eu tive que passar. E o meu ponto é que a questão da repetição, eu não tenho problema nenhum em morrer, tá ligado? Em ficar morrendo várias vezes. Só que o processo de morrer e tentar se, entre aspas, reerguer, né? Continuar progredindo é uma tortura. Porque tu tem que ficar ouvindo a mesma música o tempo todo. E tu tem que ficar andando devagar o tempo todo. Ah, mas Thales, é um jogo de Atari. O jogo tem que ser assim. Mano, a gente não tá no Atari, velho. Tu pode usar a estética de Atari. Tipo, só porque é Atari, só porque é homenagem a algo clássico, não é porque eu tenho. Não quer dizer que eu tenho que aceitar isso, tá ligado? É uma merda fazer. É uma merda ter que passar por isso, tá ligado? Eu não gastei R$34 no jogo pra passar por isso, tá ligado? E, primeiro, eu começo por aí, né? O jogo custa R$34, o que é um ponto problemático aí. R$34? Não era a trilogia? Não. Cada um, vixe. Eu comprava nada, não, eu tô viçando. Mas é só uma pequena crítica. Não, pelo amor de Deus. Ô, porra do jogo, mano. Tu é doido, é? Mas é só isso. É só um pequeno comentário com relação às coisas que eu gostei e não gostei. Porque, como eu disse, esses problemas aqui no primeiro capítulo não parecem... Pegue fogo, meu irmão. É bem divertido o jogo, tá ligado? Vou descontar do seu saldo que você tem aqui comigo. Só que, como esses probleminhas não são... Você não tem saldo, mas eu tô lhe devendo um dinheiro. Ou seja, eu converti saldo e você vai mamar. Que saldo? Tem R$50 de saldo aqui no meu bolso, seu. Corrigidos nos outros jogos, e os outros jogos vão ficando cada vez maiores. Né? Esses probleminhas vão ficando muito irritantes, tá ligado? Sério. Eu não vou mentir, não. Eu não sei se eu devia falar isso logo. Ah, mas eu vou falar. Em um dos 2 jogos, eu literalmente parei e falei: foda-se, eu não vou mais jogar isso. Eu não vou mais gravar, eu não vou. Desisto desse jogo, porque eu não aguento mais passar por isso. Porque eu já tava... Morrer demais, eu sei como é, mano. Sei lá, há 12 horas gravando. Eu sei como é. Jogando, porque tu tenta e morre várias vezes, e o tempo vai passando, né? Então, basicamente, eu já tava de saco cheio. E eu não sentia isso desde, sei lá, Cuphead, que foi o único jogo que me deixou... Dia 2 você me cobra. Realmente dia 2. Muito irritado. Então... Tem que lembrar também que tu editou um vídeo pra mim, então soma também. Eu posso estar falando desses problemas agora como se fosse a pior coisa do mundo, mas no primeiro jogo não é. No primeiro jogo essas coisas são legais, tá ligado? Não é que são legais, elas só não fazem diferença. Nos outros jogos é outra história e a gente vai chegar lá quando eu fizer vídeo sobre eles, que vai sair em breve. Então basicamente isso, é só isso que eu queria comentar aqui, então podem seguir pros avisos finais. Já gostei do vídeo, mano. Opa, então, antes da gente terminar, só queria agradecer profundamente aos membros Achei legal. do canal por terem apoiado a gente no maior ranking possível, sendo que não precisava. Muito obrigado, Murilo. Muito obrigado ao Murilo! Muni. E muito obrigado ao Detarin, ou Detarin, não sei exatamente como pronuncia, mas muito obrigado mesmo. Aí, obrigado, Murilo. Por apoiar a gente, vocês... Esse Murilo Lobos aí é um maldito, viu, bicho? Estão no nosso coração. E é claro que eu também tô incluindo nesse agradecimento todos os membros do canal. Muito obrigado a todos vocês por estarem com a gente, né, desde sempre. Tem gente aqui que tá apoiando desde o começo do ano. Muito obrigado por apoiar a gente, sério. Não sei nem como agradecer. Muito obrigado mesmo. Olha aí, ó. Proporcionaram pra gente. Aproveitando também pra agradecer ao nosso querido Soura por ter editado foto RPG. esse vídeo maravilhosamente. E também por ter, né, muito virgem. Por ter atendido as preces de muitos de vocês e ter feito a muito segunda virgem. parte dos Tapes. Muito obrigado, Soura, ele morreu, foi. Por ter me poupado desse tormento. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado ao Hiking por ter revisado esse roteiro, apesar de estar um pouco atrasado ele, né, pra revisar, mas não tem Cadê problema. o Pirata? Tá trabalhando de CLT agora. Muito obrigado por ter feito um esforço pra... Pirata é CLT. Eu nem sei se ele também vai fazer uma arrastão, porque ele tá trabalhando de CLT agora, é escravo. Tá? Muito obrigado escravo do sistema. Ao Roboto por ter feito as artes do canal, né, e por estar fazendo os selos dos membros. Muito obrigado mesmo. E muito obrigado a você que tá assistindo a gente, que tá me assistindo falando sem parar até agora. Sério, muito obrigado. Eu sou o Thales do Povo Atômico e a gente se vê na semana que vem. Acabou!
gostei, cara. Achei muito curioso. Eu achei que eu ia achar uma merda. Assim, com todo respeito. Ah, então foi com todo respeito, então foi de boa. Sei lá, cara. É porque assim, quando eu vi o título, Fé Não É Suficiente, eu já achei que ia ser um vídeo sobre religião. Depois foi que eu vi que era do pombo. Mas quando eu vi, eu falei, é história de jogo, certeza. Lore de jogo, certeza. Aí achei bem legal. Bem simples, mas achei legal. Gostei, cara. Curioso. Vamos ver amanhã da continuação.